Cerca de 60% dos homens no Brasil acreditam que eles poderiam ter sido jogadores de futebol profissionais de elite. Não é só jogadores de futebol profissionais, é de elite, ou seja, jogando nas principais divisões do futebol. Esse estudo foi realizado, recentemente, eu tô até um pouco atrasada para falar dele, mas eu não poderia deixar de falar disso. Quem me segue aqui sabe que ano passado eu fui alvo de ataque de muitos fãs do Neymar, simplesmente porque eu fiz um vídeo em que eu falava que eu considerava ele um jogador irresponsável, principalmente como camisa 10, ou seja, dizendo que, para mim, ele nunca apresentou liderança, a liderança que um camisa 10, na minha opinião, deveria apresentar, e sempre se colocou à frente do coletivo, no futebol. Então, se importava mais com a própria performance do que realmente em cumprir aquele papel de líder dentro da equipe para elevar o nível da equipe como um todo. E ela continua o vídeo dizendo que tem a impressão de que as pessoas se identificam com a figura do Neymar, o futebolista irresponsável, que tem um talento em campo, mas que fora de campo ao mesmo tempo curte a festa e se impõe como um homem viril. Mas é interessante entender que o futebol é um espaço extremamente masculino e extremamente masculinizado, não só por conta do que acontece dentro do futebol, mas por aquilo que o futebol é dentro de uma sociedade patriarcal com um discurso machista. Oi, eu sou Vinícius Siqueira, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp e aqui eu falo de análise do discurso e de teoria social. Raven Connell, que é uma socióloga australiana, no livro Masculinidades, vai colocar para jogo essa coisa do corpo, para entender como que o corpo é esse elemento tão fundamental na distinção de homem e mulher. E ela vai dizer que justamente o esporte é um grande palco de exibição do corpo, principalmente do corpo masculino, a gente vai entender como, porque é ali no esporte que você pode ver diferentes movimentos, diferentes performances, diferentes desempenhos corporais, que sejam desde artísticos até eficientes. E é justamente dentro do esporte em que esses corpos podem entrar em competição sem ter ali nenhum julgamento moral da civilidade, nem nada do tipo. A competição é o centro do esporte. Ela vai dizer que a personificação do masculino no esporte é algo interessante porque tem a ver com todo um domínio de habilidades corporais muito complexo e muito vasto e que é visto no cotidiano da prática desse esporte, seja ele qual for. Ou seja, não se trata só de um foco na genitália masculina para entender que aquilo é coisa de homem, mas se trata de um foco de uma série de movimentos que são praticados. No futebol, um chute de chapa, um chute de 3 dedos, uma fatiada e por aí vai. E ela vai dizer que existe na organização institucional dos esportes uma coisa muito bem definida, que é uma hierarquia e uma competição entre homens e uma dominação e exclusão de mulheres. E é justamente por isso que geralmente se tem no esporte um lugar onde você tem ali uma certa luta reacionária, anti-mulher, anti-corpo feminino, em que as proezas masculinas, como ter o tempo mais rápido na corrida, como a equipe de futebol ser uma equipe mais marcante, por aí vai, e geralmente seria uma prova da capacidade superior do corpo masculino. E, portanto, um direito de governar também. Existe esse salto. E a partir desse olhar para o esporte, o que ela vai concluir é que, na real, a manutenção do desempenho corporal é, por sua vez, a manutenção do próprio gênero. O gênero fica vulnerável quando não é possível sustentar um certo desempenho corporal. E aqui a gente já pode entender outras coisas para além do esporte, A gente pode entender, para além do esporte, o desempenho na cama, para além do esporte, o desempenho na habilidade de fazer trabalhos braçais, manuais e por aí vai. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. Ela vai citar uma pequena pesquisa feita nos Estados Unidos com homens que tiveram um acidente no trabalho e de repente desenvolveram alguma incapacidade ou precisaram de suporte para ter uma vida normal e como que nesse desenvolvimento eles lidaram com essa dificuldade. Nessa pesquisa o que foi percebido, vai dizer a Connell, é que em relação à masculinidade, e as respostas tiveram todas relações com a masculinidade, há 3
caminhos possíveis. O primeiro deles é redobrar os esforços para continuar sendo homem, para continuar pertencendo a uma masculinidade. O segundo é refazer a masculinidade e corrigir certos pontos para que se continue participando da norma da masculinidade. E o terceiro ponto é uma contra-identificação em relação à norma da masculinidade. E perceba, o principal aqui não é exatamente o conteúdo das respostas, né? O principal aqui é entender que todas elas, ainda assim, permaneceram diretamente ligadas à masculinidade. E eu diria que é daí que vem aqueles papos de quem não virou jogador de futebol, mas acha que viraria. Aqueles papos da pessoa que fez base no Corinthians, mas não conseguiu virar profissional porque o empresário não deixou, né? Ou seja, passaram a perna. Ou então porque quando tinha 15 anos sofreu uma lesão específica de repente. O que eu quero dizer é que no país do futebol, que é o Brasil, em que o futebol está no centro de uma masculinidade hegemônica, ele está ali no miolo da coisa, não é possível abdicar da possibilidade de um dia ter sido este ideal de masculinidade que vai envolver, muitas vezes, ter sido um jogador de futebol. Se isso não aconteceu, foi por outros fatores, mas o ideal dessa masculinidade que envolve ser um jogador de futebol de Série A, ele vai estar lá. Por mais bizarro que seja, porque menos de 1% dos jogadores de futebol atuam na Série A, por exemplo. É interessante também que a Raven Connell vai dizer que força e habilidade vão estar sempre numa combinação, nessa oposição de masculinidade e feminilidade, ou na distinção entre as masculinidades diferentes. Mas ela vai falar que em locais em que a precarização do trabalho é mais alta, o que sobra para o homem masculino é apenas a força. E os trabalhadores de classe média, vai dizer ela, esses são definidos pela habilidade e não só pela força como os trabalhadores de classe baixa. Perceba que essa é uma oposição que é aquela da mente versus corpo do Sérgio Buarque de Holanda ao falar sobre a divisão que existe dos empregos, dos trabalhos no Brasil, em que você tem a população em geral sendo o braço que vai simplesmente trabalhar e você tem uma certa classe média gestora que vai ser a mente, que vai trabalhar com a cabeça. Ao falar sobre isso, Raven Connell ela dá o exemplo da África do Sul, sob apartheid, onde você tem empregos reservados para brancos e você tem o resto para os negros. Talvez no Brasil seja algo parecido. Você tem a corporificação do trabalho no corpo negro e você tem a intelectualização do trabalho representada no corpo branco. E é evidente que essas representações elas atuam também normativamente, constituindo sujeitos e limitando na prática sujeitos em terem diferentes empregos. Mas acima de tudo, constituindo sujeitos para que eles compreendam qual é o limite da sua própria masculinidade. Tudo bem?